Você está escutando o especial do mês do horror do MasmorraCast. Olá, tudo bem? Estou aqui para poder recomendar aqui mais um filme ou série do mês do horror. Dessa vez vou recomendar para vocês aqui uma série natalina que a gente já falou anteriormente, então agora está mais fácil porque você vai poder inclusive, caso aceite a minha recomendação, você poder escutar o podcast e acessar os arquivos, assistir essa série natalina que, como eu disse, né? Passa todo o Natal, só que passa na TV britânica, na TV do Reino Unido. O nome dela é Ghost Stories for Christmas e ela é calcada principalmente nas histórias do M.R. James. A série tem grandes diretores, tem, por exemplo, Lawrence Gordon Clark. Anteriormente até passaram alguns filmes assim que o pessoal chama de ônibus, né? Assovia Eu Virei e tal, são coisas muito icônicas e nem todo mundo conhece. Então acho que vale a pena recomendar e falar um pouco aqui, principalmente sobre do que se trata, né? Aqui no podcast, se você escutar, você vai ver todos os detalhes e tal. A gente conversou com o Rodrigo, que ele é de um blog maravilhoso, que fala muito sobre o gótico, do terror gótico, né? De todas as regiões, o Reminiscência de um Lorde Velho. E eu e o Rodrigo falamos sobre algumas coisas que o M.R. James, esse escritor, ele fazia, que ele colocava aquelas figuras fantasmagóricas ao longe e tal. Essa história Assovia Eu Virei, ela é maravilhosa, do cara que vê, justamente ele encontra uma espécie de apito, né? Não à toa que é Assovia Eu Virei, né? Apesar de não fazer parte do Ghost Stories for Christmas, é o que eu estou comentando aqui. Ela tem essa coisa de você usou aquele assovio e vai vir o fantasma atrás de você. Ou seja, as figuras das histórias dos contos do M.R. James têm essas características. São histórias que normalmente tratam de historiadores, pessoas que são cuidadores, preservadores de arte, pesquisadores. Então, é claro, o próprio autor ele era um medievalista e tal. Então, por que é interessante conhecer o Ghost Stories for Christmas? Porque nós fizemos um programa na época que saiu até na época do Natal, né? Para poder calhar. E foi um longo programa. Só que muitas pessoas não conhecem, né? As pessoas conhecem, obviamente, Hammer, conhecem Amicus e tal, essas várias distribuidoras, produtoras inglesas. E isso daí é quase que perdido. Interessante que vai fazer um link com uma coisa que depois eu vou recomendar também, que tem relação com aquele ator, roteirista, diretor, que é o Mark Gatiss, né? Que ele tem um maravilhoso um estudo sobre a história do cinema de horror também, que nós também temos totalmente no site. Então fica aqui a recomendação, porque a gente conhece, só para dar um exemplo, está dentro do Ghost Stories for Christmas, que sai um Blu-ray agora, né? Todo mundo conhece aquele Christmas Carol, né? Que é o cara que conta a história de Natal e tal, do senhor Scrooge, que vai conhecer os três fantasmas. Vamos lembrar que essa história também tem muito de terror, né? Aqui em Ghost Stories for Christmas tem o The Signal Man, que vai ter o cara que ele fica ali naquela, uma espécie de côncavo, né? Um lugar assim, afundado, assim, um buraco praticamente, aonde ele faz aquela... é o cara que trata dos trilhos ali daquela região ali que vai passar o trem, então ele é como se fosse um ponto de, caso dê algum problema no trilho e tal, ou no próprio trem, ele avisa para a próxima paragem e tal. E aqui ele vai começar a ver uma figura assombrosa também. Então tem isso, são histórias que normalmente são histórias de fantasmas, são histórias relacionadas a você descobrir, a você ter que pesquisar. Então é interessante, assim, eu digo assim, os caras são pesquisadores. Tem um que ele acha que ele vai encontrar um tesouro numa abadia muito antiga. Então são histórias que obviamente elas respiram anos 70, mas elas são muito interessantes, muito bonitas. Eu acho que por algum motivo as pessoas não conhecem muito, não vejo muitas pessoas falando sobre, então acho que vale muito a pena então você conhecer o Ghost Stories for Christmas, lembrando que foi aqui dos anos, tá até escrito de 71 a 78, e
Tem todos os episódios no blog do meu amigo, lá, que é o Reminiscências de um Lorde Velho. No nosso site também, no podcast, que eu vou deixar linkado aqui abaixo, também tem. Então você pode acessar e você vai gostar. Depois você me conta o que você achou, tá bom? E é isso, né? Mais um dia de recomendação. Vou deixar um abraço para vocês aqui. Até a próxima recomendação, tá bom? Não deixe de curtir, compartilhar e tal, porque nos ajuda bastante. Certo? Um abraço, tchau, tchau.